Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num livro que tem mexido com muita gente. Manso e Humilde, do Dan Ortlund. A ideia aqui é fazer uma análise para explorar uma questão fundamental. Como é de verdade o coração de Cristo? Sabe, o livro investiga qual é a reação mais instintiva, mais natural de Cristo, especialmente quando ele olha para quem está sofrendo, lutando, ou para quem sente que, poxa, falhou de novo. Então, para começar, que tal essa pergunta? Ela é bem provocadora, né? Porque ela vai direto ao ponto, numa tensão que o livro quer resolver, e nos convida a reexaminar uma suspeita que, vamos combinar, muita gente carrega lá no fundo. Vamos falar primeiro desse sentimento, que o livro identifica como sendo quase universal. Aquela pulga atrás da orelha de que, lá no fundo, Deus está meio decepcionado com a gente. Essa citação da introdução do livro, nossa, ela resume perfeitamente o problema. É aquele sentimento que não vai embora, sabe? A sensação de que a paciência de Deus tem limite e que a gente já está quase lá, ou já passou do ponto. É algo que pega muita gente. Beleza. Agora a gente chega no coração do argumento do livro. O autor nos guia para uma evidência que é única e até meio surpreendente. E ela é a base de toda a exploração dele. Pensa só nisso por um instante. Em meio a todos os sermões, milagres, parábolas, só existe uma vez em que Jesus abre o jogo e nos diz diretamente como é o seu coração. Só uma. Isso dá um peso gigantesco para essa declaração, né? E é essa aqui, a única autodescrição que ele faz do próprio coração. Percebe o que ele não diz? Ele não diz santo e poderoso, nem exigente e justo, e olha que ele é tudo isso. Mas o que ele escolhe revelar sobre o seu centro, a sua essência mais profunda é manso e humilde. E entender o que significa manso aqui é crucial. Não é ser fraco, de jeito nenhum. É uma bondade profunda, sabe? Uma bondade que está no controle. A reação dele não é de irritação. A postura natural dele é de braços abertos. E humilde aqui quer dizer que ele é acessível. Ele não está lá num pedestal, distante das pessoas comuns, de quem se sente um fracasso, de quem acha que não tem nada para oferecer. E essa é a grande virada de chave. A glória dele não o torna inacessível. Pelo contrário, faz dele o refúgio mais seguro que existe. Certo, mas falar é uma coisa, né? E na prática, como isso aparecia no dia a dia dele? Vamos ver como as ações de Jesus demonstravam o tempo todo esse coração manso e humilde. A vida de Jesus era a prova viva disso. O instinto dele era sempre ir em direção à dor, ao problema, e não fugir. Ele tocava em quem ninguém queria tocar, perdoava o que parecia imperdoável, chorava junto com quem chorava. A compaixão dele não era da boca para fora, vinha das entranhas, do fundo do seu ser. E o que isso mostra? Uma inversão total da lógica da época. A regra era: o impuro contamina o puro. O sagrado tinha que ser protegido. Mas com Jesus, o jogo vira. A santidade dele é que se torna contagiosa. Quando ele tocava alguém considerado impuro, não era ele que se contaminava, era a pessoa que ficava limpa. É uma lógica completamente nova. Tudo bem, mas isso foi há 2000 anos. E hoje? Como esse coração se relaciona com a gente agora? A análise do livro nos leva a entender o papel contínuo dele. E este versículo é a chave. Ele nos mostra que a conexão de Cristo com as nossas lutas não é uma coisa teórica, distante. Ele entende as nossas fraquezas porque ele mesmo as experimentou de uma forma real, pessoal. Ou seja, a compaixão dele não é ter dó de longe, é solidariedade, é estar junto. A palavra original no grego para compadecer-se significa literalmente sofrer com. Ele entra na nossa dor com a gente. E agora a gente chega num ponto muito forte da análise, em que o autor usa as palavras de um escritor antigo, John Bunyan, para dar voz aos nossos medos mais profundos, àquelas objeções que ficam na nossa cabeça. E aí vem a resposta de Cristo, direto do Evangelho de João. É uma promessa absoluta, sem mais, sem talvez, sem exceções. Mas a nossa mente continua, né? Vem outra objeção que toca num medo ainda mais fundo. O medo de ter ido longe demais, de ter abusado tanto da graça que ela simplesmente acabou. E a resposta permanece a mesma, firme, inabalável. Essa repetição é muito poderosa. Não importa qual é a nossa desculpa, qual é o nosso medo, a promessa de Cristo é maior.
É uma porta que simplesmente não se fecha para quem vem a ele. E para a gente fechar, a análise nos apresenta a verdade talvez mais contra-intuitiva de todas. A grande virada de chave sobre o que a gente espera da reação de um Deus Santo ao nosso erro. Essa frase, de outro autor antigo, Thomas Goodwin, é chocante, de verdade. Porque o nosso instinto nos diz que os nossos pecados provocam a raiva de Deus, que o afastam. Mas Goodwin, com base nas Escrituras, argumenta o oposto, que os nossos erros, na verdade, atraem a compaixão dele. E essa analogia ajuda a gente a entender tudo. Pensa no coração de um pai ou de uma mãe. Eles odeiam a doença que ataca o filho, não o filho. A santidade de Cristo o faz odiar o pecado como uma doença mortal. Mas justamente por amar a pessoa doente, a presença do pecado atrai seu coração compassivo para perto, para curar e resgatar, não para condenar. E a gente termina com essa pergunta, que na verdade é o resumo de tudo. E se o coração de Cristo não sentisse repulsa pela nossa fraqueza, mas na verdade fosse atraído por ela? É uma ideia que, se a gente levar a sério, pode mudar tudo.